Boa noite, a paz do Senhor para todos. Depois de um interregno de 2 semanas, por motivos de força maior, voltamos hoje às mensagens da palavra de um líder. Porém, numa nova série. Tivemos, na série anterior, um olhar sobre vários personagens bíblicos do Novo Testamento. Aprendemos tanto com pessoas que às vezes parecem tão pouco importantes no texto bíblico, mas com os quais entendemos lições profundas e importantes. Fomos abençoados, estimulados e desafiados. Agora, esta nova série tem como tema o livro dos Salmos. Vamos olhar para alguns salmos, sós ou em conjunto, e claro que seria impossível analisarmos os 150 salmos da Bíblia. Mas vamos analisar alguns e retirar deles estímulo e aprendizagem para nós. Não ficaria bem olhar para os salmos sem analisar alguns quase obrigatórios. O primeiro e o último serão estudados aqui. Outro é, claro, o muito conhecido Salmo 23, que na verdade será estudado em conjunto com o 22 e com o 24. E claro, o Salmo 119 também será aqui observado. Hoje, então, vamos começar pelo princípio e vamos estudar o Salmo 1. Irei ler o Salmo 1 na Nova Almeida Atualizada. E diz o seguinte: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este salmo começa com uma bem-aventurança, uma forma literária usada por Jesus muitos anos depois no seu muito conhecido Sermão do Monte. Nesta bem-aventurança do Salmo, vemos duas partes que caracterizam o comportamento desse homem ou mulher mais que feliz. Na primeira parte, vemos os comportamentos que esse feliz não tem, e depois vemos o comportamento que esse feliz tem. Ou seja, primeiro há um ensino pela negativa e depois pela positiva. Pela negativa há 3 comportamentos que quem é mais que feliz não tem. Primeiro, não anda segundo o conselho dos ímpios ou perversos. Segundo, não imita a conduta dos pecadores. É assim que diz na NVI. Terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Pela positiva, há 2 comportamentos que quase se podem considerar um só. Primeiro, tem prazer na lei do Senhor. Segundo, medita nessa lei de dia e de noite. Vamos analisar assim brevemente cada um deles, porque cada um por si só dava uma pregação. Não andar segundo o conselho dos ímpios ou perversos. Numa análise rápida ao dicionário, este afirma que um ímpio é alguém que não respeita as coisas sagradas ou ofende o que se considera digno de respeito. O perverso contém ainda um toque de crueldade na sua definição. Podemos entender então que o salmista afirmou que o homem que é mais que feliz não segue o conselho de alguém que não respeita as coisas sagradas e ofende o que se deve respeitar. Resumindo e transpondo como ensino para o nosso tempo, e é mais que feliz quem não segue o conselho, as ideias, as opiniões de quem não respeita e ofende a Deus, à sua igreja, à sua palavra.
As palavras destes e, sobretudo, os seus conselhos, a sua sabedoria, não deve assomar aos nossos ouvidos e muito menos ser seguido por nós. Daqui podemos concluir rapidamente que temos de aprender a quem damos atenção e rejeitarmos aqueles a quem não devemos dar ouvidos. Isto deve ser também um alerta para os pais e mães cristãos, no sentido de procurarem perceber o que se passa pelos ouvidos dos seus filhos. Temos de cuidar da higiene dos olhos dos nossos filhos, mas também da limpeza da sua audição. E claro que não falo no sentido físico. O segundo aspecto negativo que o salmista nos chama a atenção para não assumirmos esse comportamento é para não imitarmos a conduta dos pecadores. E este é um verdadeiro problema. Nós vivemos no mundo, trabalhamos no mundo, ouvimos e vemos tudo o que se passa no mundo, andamos por todo o lado, ouvimos todas as ideias e pontos de vista. Aprendemos uma série de ideias, teorias, conceitos, somos levados a pensamentos de várias origens e tipos e andamos sempre com pressa, correria, sem muito tempo para pensar e estudar o dia que acabamos de viver e ainda menos tempo para preparar e pensar no dia que virá a seguir. Por isso somos muitas vezes levados pela vida, muito mais do que sermos nós a levar a vida adiante. Como somos levados pela vida, esta acaba por, naturalmente, levar-nos a assumir os mesmos comportamentos de todo o mundo. E entramos nas mesmas conversas, a assumirmos as mesmas atitudes. Acabamos por ser iguais a todo o mundo cinzento que nos rodeia. E afinal, mas que mal há nisso? Não somos piores do que ninguém. Somos apenas mais um que por aqui passa. E que mal há nisso? Não fazemos mal a ninguém, não prejudicamos ninguém, levamos apenas a nossa vida. Que há de errado em acordar, ir trabalhar, regressar a casa, conviver um pouco com a família, fazer os deveres domésticos e descansar? Nada, mesmo nada. Apenas estamos a imitar a conduta de todo o mundo, a imitar a conduta dos que andam neste mundo sem querer saber nada de Deus. Quando lemos no Salmo para não imitarmos a conduta dos pecadores, pensamos que pecadores ali fala de pessoas horríveis, más, que roubam, matam e mentem de uma forma descarada. Pensamos em pessoas vis, que adoram ídolos, que se metem em macumbas ou coisas piores. Pensamos em adúlteros e adúlteras, gente de conduta moral duvidosa. Pensamos em gente que faz coisas impensáveis. Mas esses, na verdade, são uma minoria com os quais nos cruzamos. Ou se o são, não é no convívio que temos com eles que muitos desses comportamentos se manifestam. A maioria das pessoas não são homicidas nem ladrões, não são adúlteros perversos. Há-os por aí, mas são uma clara minoria. A maioria são como cada um de nós. Pessoas normais, que se levantam pela manhã, vão trabalhar, regressam a casa e convivem um pouco com a família, fazem os seus deveres domésticos e vão descansar. E nós somos imitadores da sua conduta simples, cinzenta, habitual e sem Deus. Sem Deus. Sem tempo para Deus. Sem tempo para a palavra de Deus. Sem tempo
para servir a Deus, sem tempo para fazer a diferença de Deus, sem tempo para marcar o seu mundo pela diferença que Deus produz em nós. O maior perigo que corremos na imitação da conduta dos pecadores não é o imitarmos a sua conduta homicida, de ladrões, de crueldade e adultério. É sim a imitarmos o seu cinzentismo, a sua indiferença, a sua pequenez. Em terceiro, no Salmo 1, somos alertados para não nos assentarmos na roda dos escarnecedores ou zombadores, se queremos ser bem-aventurados. Eu não me vou alongar muito acerca disto, porque o conceito aqui, segundo creio, é o mesmo que falei anteriormente em relação a imitarmos a conduta dos pecadores. A diferença é que no primeiro há uma atitude mais ativa para não imitarmos, aqui é uma atitude mais passiva para não nos juntarmos a eles. Porém, se no primeiro há uma atitude que tomamos, ou seja, imitamos comportamentos, aqui é um alerta para mantermos até a distância dessas pessoas, porque o simples facto de estarmos conjuntamente com eles nos pode prejudicar. Entremos então agora nas atitudes, nas posturas positivas de quem deseja ser mais que feliz. Primeiro, tem prazer na lei do Senhor. Segundo, medita nessa lei de dia e de noite. Podemos de facto unir estas duas ações numa só, mas vou manter aqui alguma pequena separação para vos falar acerca da meditação na palavra, porque creio haver alguns equívocos e desejo aí recomendar uma leitura. Ter prazer na lei do Senhor. Ter prazer na lei do Senhor. Esta é uma frase que encerra algumas dificuldades. Primeiramente, temos de perceber que para o salmista, a palavra de Deus se resumia aos primeiros 5 livros da Bíblia, que eram também chamados da lei do Senhor. Por isso é importante que pensemos que o nosso prazer, no nosso tempo, deve estar em toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse. Mas que estranha ideia é esta de ter prazer na lei do Senhor? Ou seja, ter prazer na Bíblia Sagrada. Este ponto é difícil de entender no nosso tempo, porque se perdeu o hábito da leitura. Perdeu-se a importância da leitura e deixou-se de ter prazer na literatura. Para aqueles que amam os livros, que se deliciam na leitura e têm prazer em ler, esta ideia de ter prazer na lei do Senhor parece até algo simples de perceber. Quem gosta de livros mais técnicos e de direito, há disso na Bíblia. Quem ama epopeias e grandes feitos, há disso na Bíblia. Quem se delicia com poesia, há disso na Bíblia. Mas quem prefere livros históricos, também os encontra na Bíblia. Mas há quem prefira romances e histórias de amor trágico, e esses também existem na Bíblia. Porém, há quem prefira livros de pensamento filosófico e muito profundo. E que surpresa! Também os há na Bíblia. Há, com certeza, quem prefira os chamados livros de aperfeiçoamento pessoal. Bem, na Bíblia também existe isso mesmo. Até para os que gostam de livros sobre os finais dos tempos e do fim de todas as coisas, uau! Na Bíblia também há disso. Em conclusão, se pensarmos apenas do ponto de vista literário, a Bíblia, a palavra de Deus, é uma biblioteca onde podemos tirar muitas horas de leitura prazerosa. Mas podemos ir além disso. Hoje em dia, há muita facilidade em comunicar. Temos videochamadas onde podemos falar e ver quem está num continente do outro lado do mundo. Mas nem sempre foi assim. Recordo-me de que quando eu era criança, a minha mãe, para comunicar com a família que vivia no interior do nosso país, trocava cartas.
não era fácil, os telefonemas eram caros e nem toda a gente tinha telefone em casa. Na verdade, era preciso sair de casa, ir a um telefone público, fazer uma ligação e era sempre muito caro. Então era através de carta que a minha mãe mantinha o contacto com a família. Eram essas cartas escritas e lidas que mantinham a ligação familiar e que dava a conhecer a realidade e os eventos familiares de parte a parte. Havia um prazer e até ansiedade da minha mãe quando esta recebia e lia as cartas da família. Certamente que, do outro lado, quando as minhas tias e a minha avó recebiam as cartas da minha mãe, também havia ansiedade e ficavam felizes. A palavra de Deus deve ser entendida por nós da mesma forma. Recebemos uma carta do nosso amoroso Pai Celestial, dando a conhecer as ideias, pensamentos e eventos desta família da fé à qual pertencemos. Por isso sentimos alegria, tiramos prazer e, na verdade, até ansiamos por estar perante esta carta aberta e pronta para ser lida por todos os homens e mulheres. Provavelmente, estas novas e fáceis tecnologias de comunicação fazem-nos ter mais dificuldade em entender esta ideia, mas devemos voltar à simplicidade da forma de comunicar elementar, que é a leitura. Ter prazer na lei do Senhor é ter prazer em ler na palavra como literatura e é ter prazer em receber esta carta de Deus, onde Ele se revela e através da qual comunica com cada um de nós, e nisso mesmo tiramos um grande prazer. Neste primeiro salmo, além de prazer na lei do Senhor, o bem-aventurado também medita nessa lei de dia e de noite. E chegados aqui, gostaria de recomendar uma leitura acerca de meditação espiritual cristã. Recomendo a leitura da segunda parte do livro de Richard J. Foster, A Celebração da Disciplina. E mais do que apresentar aqui muitas ideias, irei apenas citar alguns trechos interessantes deste texto. Primeiro trecho do texto que vou citar. Na sociedade contemporânea, nosso adversário se especializa em 3 coisas: ruído, pressa e multidões. Se ele puder manter-nos ocupados com grandeza e quantidade, descansará satisfeito. O psiquiatra C.J. Jung, acho que se diz Jung ou Jung, observou certa vez: a pressa não é do diabo, ela é o diabo. Fim da primeira citação. Segunda citação. Se esperamos ultrapassar as superficialidades da nossa cultura, incluindo a cultura religiosa, devemos estar dispostos a descer aos silêncios recriadores, ao mundo interior da contemplação. Disse ainda Richard J. Foster: frequentemente se indaga se é possível falar da meditação como sendo cristã. Não é ela antes propriedade exclusiva das religiões orientais? Sempre que fala um grupo sobre a meditação como disciplina cristã clássica, há um inevitável franzir de sobrolhos. Eu pensava que os adeptos da meditação transcendental fossem o grupo que lidava com meditação. Não venha dizer-me que nos vai dar um mantra para recitar. Que a meditação seja palavra tão estranha aos ouvidos do cristianismo moderno é um lamentável comentário sobre o seu estado espiritual. Mas neste livro, Richard J. Foster disse ainda: há também os que acham que a ideia cristã da meditação é sinónima do conceito de meditação centrada na religião oriental. Em realidade, tratam-se de mundos separados. A meditação oriental é uma tentativa para esvaziar a mente. A meditação cristã é uma tentativa para esvaziar a mente a fim de enchê-la. As duas ideias são radicalmente diferentes.
Disse ainda, e mais, o Richard J. Foster, que há necessidade de separação, um sabate de contemplação, como diz Pedro de Celes no século XII. Mas devemos prosseguir buscando a união. O afastamento da confusão toda que nos cerca é para que tenhamos uma união mais rica com Deus e com os demais seres humanos. A meditação cristã leva-nos à inteireza interior. É necessária para que nos entreguemos livremente a Deus e também leva-nos à percepção espiritual necessária para atacar os males sociais. Citados estes textos, gostaria de exaltar aqui a importância da Igreja dos nossos dias voltar à prática da meditação cristã. Ela irá levar-nos a profundezas que até hoje nos parecem inatingíveis. Na conclusão desta mensagem, sobre o Salmo 1, podemos olhar para as bênçãos que obtêm aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não imitam a conduta dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores, e que, além disso, têm prazer na lei do Senhor e meditam nela de dia e de noite. E que bênçãos são essas? Primeira, diz que ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas. Ou seja, será colocado no lugar da bênção, onde as águas do Espírito não faltarão sobre a sua vida. Em segundo lugar, diz que no devido tempo dá o seu fruto. Ou seja, nem antes, nem depois, dá no tempo certo da sua maturidade o seu fruto. Não fica sempre menino, desenvolve-se e amadurece, não fica improdutivo, não fica estéril, produz e dá frutos. Em terceiro lugar, diz que cuja folhagem não murcha. Ou seja, a sua vida espiritual é visível, o seu testemunho é poderoso, não se confunde com o deserto, nem tampouco com as restantes árvores, mas ainda não murcha, ou seja, não depende das circunstâncias em seu redor, é alimentado pelas águas do Espírito, não murcha porque há calor, não fica despida porque vem o frio, está dependente das águas do Espírito junto às quais está plantada. Em quarto, diz que e tudo o que ele faz será bem sucedido. Ou seja, o segredo para o sucesso não se pode medir com as unidades humanas de avaliar o sucesso. O sucesso é medido pelo amadurecimento, pelo fruto e pela folhagem perene. Meu irmão e minha irmã, se queres ser assim, se queres viver nas margens do rio do Espírito Santo de Deus, amadurecendo e sendo frutífero, com uma vida que não depende das circunstâncias em redor, com o sucesso medido segundo os princípios do céu, então não vivas segundo o conselho e as opiniões daqueles que não respeitam o Senhor. Não imites a conduta do mundo e percebe que te tens de destacar da manada cinzenta deste tempo, procurando ter prazer na leitura da Bíblia, buscando conhecer, ouvir a voz de Deus na sua palavra, praticando a profundidade da meditação cristã. Que o Senhor faça com que cada um de nós interiorize estes princípios, aprenda com este salmo e veja a sua vida transformada. Obrigado por terem assistido a esta mensagem. Que Deus ricamente os abençoe.